Bom, pessoal, vamos começar o nosso conteúdo sobre aconselhamento nutricional. E como eu tinha falado para vocês, inicialmente vamos começar com aconselhamento nutricional para crianças. Primeiro, a gente tem que levar em conta o estágio do desenvolvimento no qual essa criança se encontra, né? Porque para obter uma educação alimentar e nutricional efetiva, necessita-se saber como a criança aprende e em que fase do desenvolvimento ela se encontra. Isso é necessário para que a gente possa estabelecer quais questionamentos e atividades podem ser propostos, além do tipo de jogos e brincadeiras que podem ser desenvolvidos. Desde um simples jogo da memória até a estruturação de uma pirâmide alimentar, por exemplo. Para crianças, o estágio de desenvolvimento e aprendizagem, eles vão do nascimento até os 2 anos. A gente vai começar a discutir esse momento, do nascimento até os 2 anos. A partir do primeiro contato do bebê com o mundo, por meio do ato motor, inicia-se todo o processo de desenvolvimento que dá origem à aprendizagem, né? A aprendizagem dessa criança para o pai se inicia a partir do primeiro contato do bebê com o mundo. Durante essa fase, se observa principalmente o aleitamento materno, né? Que já dos 6 aos 12 meses, a intervenção nutricional ela vai visar não fazer algo pela criança, mas dar oportunidade para que a criança tenha a possibilidade de desenvolver suas ações, atribuindo a essas ações algum significado. Dessa criança fazer alguma coisa, sabendo o porquê dela estar fazendo aquela coisa, daquela coisa ter um significado. Isso vai muito na questão da gente aconselhar aos pais que no momento da introdução alimentar das crianças, eles estejam junto com as crianças e que comam junto com essas crianças, para que aquelas crianças atribuam à comida a significação de momento de família, de contexto, no contexto de contato familiar. Conhecer novos sabores dá início a outro processo, o do paladar, que não é inato. Isso quer dizer que a gente já não nasce com um paladar definido, a gente já não nasce sabendo o nosso paladar. Verifica-se que as escolhas alimentares são incultadas muito cedo, desde a infância, relações táteis, gustativas e olfativas. A gente vai ter memórias e vai levar memórias alimentares para o resto da nossa vida. A memória alimentar é tão forte que todos vocês já devem ter passado por uma experiência como essa, de sentir um cheiro e de esse cheiro te remeter a algum momento da sua vida. É exatamente nesse sentido de atribuir significação para a comida. Entre os 2 e 5 anos de idade, as crianças estão desenvolvendo a simbolização. Uma criança de 2 anos está começando a se conscientizar de seus sentimentos e está pronta para comer apenas no horário das refeições. É o momento de ajudá-la a nomear os alimentos e a conhecer os cardápios da escola, por exemplo. Seria uma estratégia para fazer com que essa criança se alimentasse melhor. Na fase escolar, que vai dos 6 aos 12 anos, a criança já está alfabetizada e ela já pode ler receitas e participar de visitas a supermercados. Isso vai fazer com que ela tome mais gosto pela comida que ela está adquirindo. Isso facilita na hora de uma criança que tem dificuldade em ingerir vegetais ou frutas, levar essa criança para o supermercado, pedir ajuda dessa criança para escolher os vegetais e as frutas, facilita que essa criança aceite consumir esses alimentos, né? A formação da cultura alimentar do brasileiro, né? O que é que o brasileiro come, colocar na frente dessa criança o alimento, seguindo bem o guia, é nessa fase aqui, na fase escolar. Fica mais fácil deles entenderem, de aceitarem que aquilo ali é a cultura alimentar dele. As preferências alimentares já estão formadas nessa fase. Em geral, a preferência por carboidratos e gorduras. Pode-se trabalhar atividades voltadas à experimentação de novos alimentos com essas crianças. Crianças nessa fase adoram competir. Então, pode-se pensar em atividades onde a competição exista. Mas aqui, o momento dessa aula mesmo, dessa nossa aula inicial, é voltado para as crianças do 0 aos 2 anos, que é o momento da introdução alimentar, né? Do 0 aos 2 anos. Nós vamos dividir a nossa discussão de educação alimentar e nutricional para crianças em alguns momentos
Vamos começar com a introdução alimentar e depois a gente parte para as crianças em fase escolar. Para a gente começar a discussão sobre essa fase, eu gostaria de começar com esse pensamento aqui, né? Brincar serve como um importante meio de assimilação. Por que é que eu trouxe justamente isso? Porque nessa fase é preciso permitir, para que a introdução alimentar ela aconteça da melhor maneira possível, é preciso permitir que a criança toque a comida, que a criança atribua àquela comida alguma significação, porque através da brincadeira, do jogar a comida no chão, do cheirar a comida, é assim que aquela criança aprende o mundo. É assim que aquela criança atribui significação. E essa fase da educação, da introdução alimentar, a gente não vai trabalhar com as crianças especificamente, né? Essa fase de ano é muito para os pais dessas crianças, é com eles que nós devemos nos preocupar nesse momento. São os pais que vão fazer essa introdução, então é preciso que eles estejam prontos, é preciso que eles estejam capacitados todas as informações possíveis para fazer isso da melhor maneira e não criar nessa criança, desde o momento da introdução, restrições alimentares. Eu montei aqui uma pequena cartilinha para a gente ver juntos sobre os 10 passos para o sucesso da alimentação complementar, para que vocês já se apropriem desse conhecimento e, no caso de alguma ação de educação alimentar e nutricional que venham a desenvolver com crianças nessa fase, já estejam com o materialzinho ali na ponta da língua. Vamos lá. Qual é o primeiro passo que vocês devem dizer, assim, abordar com o máximo de repetição possível para os pais? Amamente seu filho somente no peito até o 6º mês de vida dele. Por quê? Porque a gente já tem inúmeras referências, a gente já tem uma base teórica muito grande falando do quão importante é essa amamentação exclusiva, do quão ela ajuda para que essa criança não desenvolva diarreias, não tenha alergias, desenvolva completamente a capacidade cognitiva dessa criança. E sempre está ali reforçando, não ofereça água, chá ou qualquer outro alimento. O seu leite é tudo que o bebê precisa nesse momento. Sempre reforçar isso para as mães, porque é muito comum escutar, dá um chazinho para dormir, dá um mingauzinho para dormir mais. Isso não vai fazer com que a criança durma mais, apenas expor a criança a um risco desnecessário. Então, tem que sempre reforçar que o leite da mãe é tudo que a criança precisa nesse momento inicial. O segundo passo é que, a partir do 6º mês, ofereça gradualmente outros alimentos, mantendo a amamentação até os 2 anos no mínimo. Não tem a necessidade de ficar exigindo que as mães, elas suspendam a amamentação. A suspensão da amamentação precoce pode ser traumática para a criança. A criança, quando se sentir pronta, ela vai parar de mamar por si. Então, se aquela mãe quer e tem disponibilidade de amamentar até enquanto a criança queira, melhor. Quanto mais tempo de peito, melhor para aquela criança. No início, vocês têm que deixar bem claro para os pais, principalmente para as mães que são elas as mais envolvidas nesse momento, que é que tem que ficar claro que no início o bebê tende a rejeitar os alimentos. Mas isso é muito comum. Contudo, é necessário que a tentativa da oferta ela seja sempre repetida. Se aconselha que se repita pelo menos 10 vezes um alimento para a criança até que possa dizer que ela não gostou daquele sabor. Só depois da 10ª vez que você oferece, aquela criança rejeita, que pode dizer que a criança não gostou daquele sabor. Nesse momento aqui é preciso oferecer água, mas nos intervalos das refeições, para que a criança não fique com o estômagozinho cheio de água. E também é normal que essa criança rejeite água no início. Mas como ele vai estar mamando no momento dessa introdução alimentar, a água é necessária, mas como ele vai estar mamando, acaba compensando essa necessidade de água. O peito deve ser oferecido em livre demanda, sempre que a criança quiser. Deixar isso bem claro para os pais, principalmente para as mães, né? Que peito não é só alimento, peito também é conforto, peito serve como remédio para cólica, enfim, o peito tem diversas outras utilidades além de alimentação. O nosso terceiro passo é que a partir do 6º mês a gente dá alimentos complementares 3 vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e 5 vezes ao dia se a criança estiver desmamada. Oferecer papinhas e doces salgados alternados
E lembrar que, principalmente, não existe a necessidade de passar a comida no liquidificador. Basta amassar um pouco para a gente garantir que a criança não vai se engasgar. Mas passar no liquidificador não existe essa necessidade, até porque a criança precisa conhecer texturas, ela precisa se habituar com as texturas dos alimentos, a sentir o alimento, isso é importante. A consistência da refeição da criança deverá evoluir de forma que quando ela atinja 1 ano, ela já esteja comendo uma comida bem parecida com a que a família dela está comendo. O nosso quarto passo é que a alimentação complementar deve ser oferecida sem uma rigidez de horários, respeitando sempre a vontade da criança. É legal criar uma rotina? É legal criar uma rotina. Mas se a criança não está com fome naquele momento, então a gente não fica forçando, obrigando aquela criança a comer. Porque no momento da introdução alimentar, essa criança não vai se alimentar dos sólidos ainda. Ela vai se alimentar do leite materno ou da fórmula. Os sólidos ela está apenas conhecendo nesse momento de introdução alimentar. Não é aconselhável a prática de gratificação, né? Quer dizer, se você comer tudo, eu vou lhe dar isso. Se você comer tudo, eu lhe dou aquilo. Não é legal essa prática, porque a gente acaba colocando na cabeça da criança a ideia de que essa comida é um momento de desprazer, comer é um momento de desprazer, e que ela vai passar por esse desprazer apenas para ganhar alguma coisa no final disso. E não que a alimentação seja o momento de um prazer, que é o que a gente tem que estimular na criança. As crianças, às vezes, elas precisam ser estimuladas a comer, mas elas não devem ser forçadas. Como é que se dá esse estímulo? Esse estímulo pode se dar com o adulto comendo junto com aquela criança, ao mesmo momento, para que aquela criança veja ele fazendo ali o gesto de comer e ela se interesse em fazer a mesma coisa. O nosso quinto passo, a alimentação complementar deve ser espessa desde o início, oferecida na colher. Começar com uma consistênciazinha pastosa, amassada, como eu já disse, e aumentar gradativamente até a consistência chegar no nível do alimento da família. Mas, se os pais acharem interessante oferecer, com eles segurando, obviamente, o pedacinho da fruta, maior um pouquinho, um pedacinho de carne maior, para que eles possam segurar e a criança sentir a textura, também é interessante, não é permitido, não é proibido. Recomenda-se o uso de copinhos para oferecer a água ou outros líquidos e dar alimentos semissólidos e sólidos com prato ou com prato e com colher. Os outros líquidos não é muito interessante. É proibido? Não é proibido, mas não é muito interessante. O que é que vocês podem sempre lembrar para os pais? Que suquinhos, que se gostam muito de oferecer às crianças, não tem um aporte nutritivo muito interessante do que a própria fruta. É muito mais nutritivo para a criança comer a própria fruta do que oferecer suquinhos. Sexto passo: oferecer à criança alimentos diferentes ao longo do dia. Uma alimentação variada é uma alimentação colorida, é uma alimentação atrativa, aquela criança vai achar mais interessante ter alimentos de várias cores ali à disposição dela, e isso pode aumentar a vontade dela de comer. A formação dos hábitos alimentares é muito importante e começa desde muito cedo. É comum uma criança aceitar novos alimentos apenas após algumas tentativas e não nas primeiras. Os alimentos devem ser oferecidos separadamente para que a criança aprenda a identificar suas cores e sabores e colocar as porções de cada alimento no prato sem misturá-los. Para quê? Para que a criança saiba o que ela está comendo. Como é que você vai saber se a criança está rejeitando ou não está rejeitando um alimento, se está oferecendo tudo ao mesmo tempo? Os pratinhos que mais se aconselham, que se utilizam para criança, são exatamente como esses aqui, ó. Pratinhos que têm divisórias, porque aí você oferece, a criança está vendo a consistência, está vendo a cor, você está vendo a reação daquela criança ao alimento que você está oferecendo. E aí fica mais fácil perceber se ela gostou ou não gostou. Sétimo passo: estimular o consumo diário de frutas, verduras e legumes para a gente seguir lá o nosso guia alimentar e a basezinha da pirâmide. Desde sempre, as crianças devem ser aconselhadas, estimuladas a consumir frutas e vegetais. Além de todo o aporte vitamínico e de mineral que eles precisam, eles também precisam conhecer os alimentos, gostar dos alimentos, para que mais na frente, quando eles estão na fase escolar e pré-escolar, eles não rejeitem levar as frutinhas na merenda, o que é muito comum.
é muito comum que as crianças não queiram levar frutas na merenda porque eles se sentem diferentes das outras crianças. Então, se ele já tem um hábito adquirido desde bebezinho, no momento da sua introdução alimentar, de consumir frutas, fica mais fácil deles aceitarem no momento do pré-escolar, quando eles ficam pré-escolares. A ingestão desses alimentos, das frutas e das verduras, promove o desenvolvimento de hábitos mais saudáveis e sempre deve oferecer novamente o alimento após a primeira recusa. Evite oferecer alimentos muito misturados para as crianças saberem sabores e texturas, e as refeições principais não devem ser substituídas por refeições lácteas nesse momento, né? No momento da introdução. A gente não deve deixar de tentar oferecer o almocinho e dar só a fórmula ou só o peito. A gente oferece o almocinho ou o pequeno jantar. Quando se a criança rejeitar totalmente, ou se a criança comer só um pouquinho, se complementa com o peito, mas não se deve deixar de oferecer. O 8º passo, esse aqui é fundamental. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. E não só no momento da introdução alimentar. No momento da introdução alimentar, a gente deve evitar danoninhos, a gente deve evitar suquinhos com açúcar, todas essas coisas que não são necessárias nesse momento. Quanto mais tarde vocês aconselharem os pais a introduzirem os ultraprocessados, melhor. Esses alimentos, além de tirar o apetite da criança, eles não têm nenhum valor nutritivo e vão conter aditivos e conservantes artificiais que podem irritar a mucosa gástrica da criança, comprometendo digestão e absorção. É uma tecla muito importante para bater com os pais, que essas comidas muito condimentadas, principalmente as ultraprocessadas, irritam o estômago da criança e aquilo prejudica a absorção dos nutrientes. Durante o primeiro ano, isso aqui é sempre bom, é sempre importante bater nessa tecla, porque é comum as mães quererem adoçar o suquinho das crianças com mel. Então é importante bater na tecla de que no primeiro ano de vida o mel é totalmente contraindicado. E o consumo de alimentos não nutritivos está associado à anemia, ao excesso de peso e às alergias alimentares. Quanto mais cedo as mães elas oferecem leite principalmente, mas alguns outros alimentos às crianças, maior a chance de elas desenvolverem alergias àqueles alimentos. Nosso penúltimo passo é cuidar da higiene. Lembrar que crianças no momento da introdução alimentar e ali até o primeiro ano, elas ainda não têm um sistema imunológico muito forte, totalmente formado. Então, micro-organismos que podem estar nos alimentos mal cozidos ou mal lavados, mal higienizados, podem provocar doenças nessas crianças. Então, é importante, vamos lá. As recomendações que sempre tem que se dar e que vocês devem dar exaustivamente. Lavar as mãos em água corrente, com sabão, mostrar como se faz uma lavagem correta das mãos, mostrar como se faz a lavagem correta dos alimentos, lembrar sempre de que possível ferver bem os alimentos, cozinhá-los bem, para que todos os micro-organismos que possam existir ali sejam mortos, e não oferecer de forma alguma alimentos à criança que tenham sobrado da oferta anterior. Tem problema a mãe fazer a comida todinha de uma vez, ou o pai da criança fazer a comida todinha de uma vez e congelar para a semana? Não tem problema. Desde que congele em embalagenzinhas separadas e datadas. Faz a carne da criança da semana todinha e aí coloca na latinha. Carninha da segunda, da terça, da quarta, a data que fez aquele alimento. O que não pode? Ofereceu para a criança, não pode mais guardar. Nosso 10º passo é estimular a criança doente ou a que está se recuperando a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual e seus alimentos preferidos, respeitando a aceitação dessa criança, sem forçar. É normal que uma criança, quando está doentinha, ela não queira a alimentação, ela prefira o leitezinho dela, o peito ou a fórmula. Então, a gente respeita, sempre orienta os pais a respeitar o momento em que a criança está. Agora, sim, é sempre bom lembrar que se ela está doente, ela não pode reduzir de peso para poder se recuperar mais rápido. Então, tá rejeitando o alimento, tá rejeitando o almocinho, tá rejeitando a jantinha, oferece o peito ou o leitinho dela, né?
Episódios frequentes de infecção podem levar a atraso no desenvolvimento e a certas deficiências nutricionais. Então, é sempre bom prestar atenção na higienização dos alimentos para evitar o adoecimento das crianças. A prioridade dietética é a manutenção adequada das calorias, utilizando alimentos pastosos ou em formas de papas com alta densidade energética, no caso de crianças que estejam doentinhas e perdendo peso. Aqui, no momento que ela está doentinha, que ela está perdendo peso, a gente pode dar um alimento mais triturado para facilitar a deglutição e até ficar mais fácil dela aceitar. Mas apenas nesse momento aqui de uma criancinha que está mais adoentada. Mas qual é o aconselho geral, o aconselhamento geral que a gente dá para mães de crianças no momento da introdução alimentar? Apenas amassar com um garfinho, no máximo, nada de triturar. Eu vou mostrar também alguns anexos aqui para vocês, do que seriam exemplos de esquemas de como organizar para as famílias organizarem a introdução alimentar dessas crianças, né? Até o 6º mês, o ideal é que seja leite materno, em exclusivo, sem água, chás ou outros alimentos. A partir do 6º, 6 meses, mais sinais de prontidão. É sempre bom lembrar para as mamães e para os papais, 6 meses, mais sinais de prontidão. O que são esses sinais de prontidão? É controle cervical, ou seja, a criancinha já senta, já segura a cabeça, movimento de pinça, ela já consegue pegar as coisas, e principalmente ela demonstra interesse pelos alimentos dos adultos. Não tem nada a ver com dentição. Pode iniciar a introdução alimentar, mesmo que a criança não tenha nenhuma dentição, desde que ela já tenha 6 meses e esteja apresentando os sinais de prontidão. Mas vamos lá, após completar os 6 meses, né? O que é o ideal? Que a primeira refeição dela seja o leite materno, lembrando sempre que leite materno é em livre demanda, é na quantidade que a criança quiser e na hora que ela quiser. Depois a gente vem com o lanchinho da manhã, com uma papinha. Eu estou escrevendo papa aqui, gente, eu escrevi papa só para facilitar o entendimento, mas lembrem sempre que não é alimento triturado, tá? A papinha de fruta, depois o almoço, né, com a nossa papinha principal, que geralmente deve ter o quê? Uma fontezinha de proteína, uma fonte de carboidrato e vegetais. Podem ser vegetais tanto cozidos na água quanto vegetais a vapor, sendo que vegetais a vapor é o ideal para a gente manter nutrientes ali. A gente oferece uma papinha de fruta no lanche da tarde e no momento, até o 6º mês, a gente só oferece uma salgada por dia, né? Salgada, entendam que é salgada no sentido de não ser fruta, não de adicionar sal, porque a gente não adiciona sal e nem açúcar. E depois, o restante do dia, leite materno. Após os 7 meses, a gente vai manter a mesma estrutura, oferecendo o jantarzinho também. E após os 12 meses, essa criança já deve estar comendo a refeição da família, o mais próximo possível da refeição da família. O que é que se dá de alimento complementar dentro daquelas categorias que a gente tem na pirâmide? Vamos lá, de cereais ou tubérculos, a gente tanto pode oferecer arroz, milho, macarrão, batata, mandioca, inhame, cará, enfim. Macarrão, o ideal é que seja um macarrão em espiral, que é mais fácil para a criança deglutir, tá bom? Com relação à proteína, a leguminosa, a gente pode oferecer feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Lembrando que nunca adicionando sal, nem temperos prontos, nem comidas extremamente gordurosas. A gente tempera esse feijão com alho, orienta as mães e os pais que tempera esse feijão com alho, cebola, azeite, coentro, só com vegetais. Com relação às proteínas animais, uma criancinha ela já pode comer praticamente todas as proteínas. Importante demais lembrar de sempre falar no momento do aconselhamento nutricional que ofereçam as proteínas separadamente, as proteínas animais, para perceber se a criança não tem alergia. Então, não é bom misturar 2 proteínas animais de uma vez, para perceber se há aparecimento de alergia. Verduras são praticamente todas, eu coloquei só aqui os exemplos de algumas. E legumes novamente, praticamente todos, eu coloquei aqui só os exemplos, de preferência cozidos a vapor, para a gente garantir que não vai perder nenhum nutriente. Quais são as instruções para as crianças que não são amamentadas, né? Para essas crianças é importante reforçar para os pais dessas crianças que o leite de vaca fluido em pó não é recomendado para crianças menores de 1 ano, que ele pode causar microhemorragias nos intestinos, mas se é o único leite que se pode oferecer, a gente não pode impedir a utilização desse alimento, né? Então, deve orientar os pais quanto aos procedimentos
que vão dizer respeito da diluição desse leite na quantidade adequada de acordo com a idade. O preparo do leite de vaca em pó integral, como é que se dá, né? Primeiro a gente vai diluir o leite em pó em um pouco de água tratada, fervida e filtrada, e em seguida adicionar o restante da água necessária. Veja as quantidades do leite em pó integral para cada volume final do leite reconstituído, segundo a tabela a seguir. Uma colher de sobremesa rasa para 100 ml de água fervida, uma colher e meia de sobremesa rasa para 150 ml de água fervida e 2 colheres de sobremesa rasa para 200 ml de água fervida. O preparo do leite em pó deve ser: primeiro diluir o leite em um pouco de água fervida e em seguida adicionar a água restante necessária. Porque é bom sempre a gente ter essa carta na manga, porque às vezes a mãe realmente não consegue amamentar. A mãe pode ter alguma doença que a impeça de amamentar. A mãe pode estar tendo fissuras nos seios que a estejam impossibilitando de amamentar. É sempre bom lembrar, gente, que a amamentação é uma via de mão dupla. Ela precisa estar sendo prazerosa para a mãe e para o bebê. Se algum dos dois decidir não está sentindo prazer nessa amamentação, a gente precisa ter uma carta na manga para poder usar. Nesse caso, seria a utilização de fórmulas. No caso do leite integral fluido, que aqui é principalmente quando a gente trabalha com populações de baixa renda e que não estão conseguindo amamentar, ou que por não conseguirem, ou que vão voltar a trabalhar aos 4 meses, fim de usar a licença, e não conseguiram desmamar, fazer um estoque de leite suficiente, porque isso é muito difícil. Então é sempre bom a gente já ter isso em mente, né? Como é que faz a diluição do leite integral, né? 2/3 de leite fluido mais 1/3 de água fervida. Um exemplo, né? A gente tem 70 ml de leite mais 30 ml de água. Vamos ter uma preparação de 100 ml. 100 ml de leite mais 50 ml de água, a gente vai ter uma preparação de 150 ml. E 130 ml de leite mais 70 ml de água, a gente vai ter uma preparação de 200 ml. A diluição desse leite é para facilitar a digestão, já que o leite integral fluido ele causa bastante microhemorragia no intestino das crianças, então a diluição facilita com que essa digestão aconteça de maneira menos danosa. Quando não há o que fazer, a gente precisa entender a realidade dos nossos clientes. A gente precisa entender a realidade de cada um deles. Com relação ao volume das refeições lácteas por faixa etária no primeiro ano de vida para as crianças que não são amamentadas. Do nascimento aos 30 dias já vai-se de 60 a 120 ml, de 6 a 8 vezes ao dia. Nos primeiros, dos 30 aos 60 dias, entre 120 e 150 ml, de 6 a 8 vezes ao dia. De 2 a 3 meses, vai de 150 a 180 ml, de 5 a 6 vezes ao dia. Do terceiro ao quarto mês, de 180 a 200 ml, de 4 a 5 vezes ao dia. A partir dos 4 meses, a partir de 180 a 200 ml, 2 a 3 vezes ao dia. E aqui a gente vai, do quarto em diante, a gente vai de acordo com a aceitação da criança. A partir do 5º mês, a criança já consegue identificar muito claramente quando está cheia. E aí ela vai virar a cabecinha, ela vai fechar a boca, ela vai recusar. Aqui tem um esqueminha de alimentação complementar para crianças que não são amamentadas. Aqui, para os menores de 4 meses, né, a gente vai ter a alimentação láctea única, exclusiva. E com relação à estruturação, não vai mudar muito das crianças amamentadas não, tá, gente? A estrutura é a mesma. E assim a gente terminou esse momento de falar sobre a introdução alimentar dessas crianças. O nosso próximo momento, a gente vai falar sobre os maiores de 2 anos, né? O momento ali pré-escolar, onde já poderemos colocar algumas brincadeiras e algumas outras ferramentas mais lúdicas para que essas crianças elas se apropriem da alimentação como sendo algo prazeroso.